que vai transmitir a palavra nesta noite. Suporta aquele que doa, o Senhor cresça, e o nome do Senhor venha a ser exaltado. Pai, nós viemos aqui porque precisamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz, falar ao nosso coração. Eu entrego ele nas Tuas mãos. Assim que o Senhor fez boca de Moisés, seja com ele, em nome de Jesus. Amém. Papai Senhor, estamos felizes, irmãos, estamos aqui na noite de hoje para tributar o nome daquele que vive para sempre. Eu não sei como foi que você adentrou, mas eu tenho certeza. Quem está me ouvindo, dá um glória aí. Parece que na hora da mensagem o som não fica bom, o microfone não funciona, né, irmão? Deveríamos ser como os profetas do Velho Testamento que não precisavam de microfone, né? Eles abriam a boca e Deus descia na terra. Mas eu vou pregar com ele ruim assim mesmo, tá? Eu queria apresentar a mulher mais bonita da galáxia. Não sei se para você, mas para mim é, a saber, a minha esposa. Você a sua, baixa a minha, e o nome de Jesus é glorificado, não é? Quem trouxe Bíblia aí, por favor? Ache comigo aí. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 1. Ele é o 41º livro da Bíblia Sagrada, segundo livro do Novo Testamentário. Capítulo 16, e o verso 1, depois iremos ler o verso de número 15, que está no tema do congresso do dia de hoje, amém? Se você não trouxe Bíblia, eu tenho 2 conselhos para te dar. O primeiro é que você está desarmado. O diabo e os demônios não temem anel de formatura, a terra, um sapato, roupa, estereótipo humano. Porque não se luta com o demônio com as coisas da carne. É necessário lutar com os demônios com aquilo que é espiritual. A Bíblia pode estar na terra, mas ela não é da terra. Glória a Deus. Os homens que foram usados foram da terra, que foram aproximadamente 40. Mas o autor, ele não é da terra. Ele está até na terra, mas ele não é da terra. Você precisa andar armado. Eu achava que estava armado quando portava uma pistola, um fuzil, uma metralhadora HK. Eu achava que estava armado. Depois Deus me mostrou, no processo que passei, que na verdade a arma que eu portava só matava a carne. Hoje Ele me deu uma arma que, além de matar carne, tem o poder de lançar alma lá no inferno. Capítulo 16, versículo 1 diz assim: e passando o sábado, diga comigo, sábado. Diga sábado. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé comprava aromas para irem embalsamados. Verso de número 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Antes de você se assentar, olha para a pessoa que está na direita, na esquerda, e pergunta para ela, para ele, o que é que você está fazendo para Cristo. Diga, o que é que você está fazendo para Cristo. Diga, você vai receber de Cristo aquilo que você está fazendo para Ele. Se você faz alguma coisa, você vai receber alguma coisa. Se você não faz nada, você não vai receber nada. Se assente, por favor. Eu não vou me delongar. Eu preciso te entregar o de Deus aqui. Glória, glória.
Irmãos, quando a gente começa a examinar o texto aqui, olha, lido, nós temos que perceber, eu queria toda a sua atenção agora, para você compreender. Levante sua mão, por gentileza. Pegue na pessoa que está do seu lado, no ombro dela, e dê uma sacudida assim para ver se ainda está acordada. E diga assim: eu quero te falar um segredo. O culto vai acabar daqui a pouco. E você pode ir a pé comigo, até a Perim, sentar comigo, pegar seu cartão de crédito e mandar eu escolher aquilo que eu quero comer. Depois que eu estiver comendo, você pode falar comigo o que você quiser. Diga: mas agora eu não tenho interesse de ouvir a sua voz. Depois do que eu te disse, se você voltar a conversar comigo, eu vou entender que não é mais você e vou expulsar em nome de Jesus. Texto aqui, olha lindo. Precisamos compreender e temos que se debruçar em uma interpretação lógica. Porque na verdade os evangelhos é conhecido como sinópticos, porque retratam supostamente a mesma história, a saber que Mateus, Marcos, Lucas e também João, aonde se retrata os evangelhos. Mateus, ele andou com Cristo, e Marcos também, porém Marcos, ele não foi testemunho ocular, porque ele não era discípulo ainda, ele acompanhava Cristo à distância. Lucas nasce 3 anos depois da morte de Cristo, a saber, Cristo morre no ano 40. A partir do ano 40 a 45 começou a ser escrito os evangelhos. Mas João, ele andou tanto com Cristo que ele recebeu o nome de amigo de Jesus. Mas o que eu quero que você compreenda é que esse Marcos aqui que nós temos, ele está inserido no livro dos Atos dos Acontecimentos, que chamamos de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 13. É ele que abandona o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, a saber, você despertar alguém ou deixar alguém para trás, que era praticamente o ícone do Evangelho, o homem que praticamente ele é 60% do Novo Testamento. Ele foi mais usado porque ele mais escreveu, a saber, 13 cartas. Esse homem foi abandonado por um homem chamado João Marcos, que nós chamamos aqui de Marcos. Quando ele abandona Paulo, no capítulo 16, Barnabé tenta introduzir ele de novo na segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo olha para ele e diz: eu não quero que ande comigo, que me abandona no dia da agonia. Para você participar do banquete, você precisa chorar comigo, você precisa dar glória comigo, você precisa adorar comigo. Então, não querendo mais que ele ande, Barnabé, que era o menor dos discípulos, ele levanta agora Silas para poder andar com o apóstolo Paulo. Mas nós vamos compreender, por ele não ter feito isso, ou abandonado Paulo, ele deixa uma mancha no seu ministério. E a saber, quando um homem e uma mulher de Deus tem uma mancha no ministério, as pessoas não te olham da mesma forma. As pessoas olham para você e não conseguem compreender o que Deus está fazendo na sua vida. As pessoas só vão olhar para o seu passado, nunca conseguem olhar para o seu presente. Você pode estar cantando e o fogo caiu na igreja, você pode estar pregando e paralíticos cantando, mas as pessoas vão te olhar e vão projetar somente para o teu passado. Aí Jesus diz para ela que já lançou tudo no mar do esquecimento. Jesus te disse aqui para dizer: eu não estou muito com o seu passado, eu não quero saber muito do seu presente, mas eu vou mostrar para o diabo o futuro que eu vou fazer através da sua história. Quando ele ficou com a marca no ministério, a sinagoga não contratava mais. Da época, os homens que foram levantados para estar dentro daquele ministério sacerdotal não convidavam mais ele, porque quando fazia um evento como esse aqui, a gente vai entender que ele era pessoa dedicada, porque ele era o mais novo dos evangelistas que o pai levantou.
mas ele tinha uma mancha no seu ministério. Essa mancha fazia ele ficar cabisbaixo. Essa mancha fazia ele olhar para trás. Essa mancha fazia que ele pensasse em desistir. Porém, ele tinha uma mãe essa que está inserido no capítulo 2, versículo 4 do livro de Atos, na descida do Espírito Santo. Quem era esta mulher? É chamada Maria. Esta mulher era a mulher que tomava conta da obra, era dirigente de ciclo de oração daquela época. Parece que eu vejo ela agora chamando Pedro. Pedro, quem era? Amigo também de Deus, era o pastor daquela congregação. Imagina ela chamando Pedro e dizendo: Pedro, ajuda meu filho, ele falhou, ele errou, mas ele, o jovem de Deus, com compromisso. Imagina agora Pedro olhando para ela e dizendo: eu vou falar com meu amigo agora. Imagine Pedro olhando para o céu e dizendo: meu amigo Jesus, ajuda João Marcos. Aí o pai levanta. É isso aqui que o diabo não consegue entender na sua vida. Você, como a igreja Filadélfia, tem pouca força, mas não nega o nome do Jeová. Você tem pouca força, mas continua adorando. Muitas vezes você abre a geladeira, não tem o que você quer, a porta está fechada, aí saiu o diabo vai pisar, matei ela, acabei ela, mas quando chega em um evento como esse, você se levanta e diz: não importa, glória. Só que Filadélfia tem um segredo. Filadélfia era a igreja mais frágil, era a igreja mais fraca, mas ela tinha pouca força, mas não negou o nome. Aí o pai olhando o céu disse: por causa disso eu abrirei uma porta diante de ti que ninguém pode mais fechar. Não me dê, deixa eu te falar, a fofoqueira está dizendo, ela vai parar, a fofoqueira está dizendo, não vai dar mais certo, mas o pai manda um recado para ela: hoje abrirei uma porta diante de ti que ninguém pode mais fechar. Mesmo manchado, foi Deus que levantou. E quando Deus levanta, Deus não precisa consultar o homem. Deus não pergunta qual o pastor da igreja. Eu posso separar? Deus não pergunta. Deus levanta e ponto final. Aí tem muita gente, galera, que está esperando o óleo na cabeça do homem. Mas eu vou te dizer uma coisa: homem não pode ungir o homem. Deixa eu te falar de novo: homem não unge o homem. Capítulo 61, versículo 1 de Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, ele me ungiu, olha, ele me ungiu para pregar as boas novas ao cativo do coração. O que é que o homem faz? O homem só confirma, mas se ele não confirmar, o óleo de Deus já desceu da sua cabeça. Glória. Ainda que o homem não queira confirmar, o Pai está dizendo: o óleo está aí, o azeite está aí, a presença está aí. Só que ele vai escrever esse texto aqui, ele vai apontar o dia de sábado. Porque sábado é tão importante. Que diante da cultura, o sábado as pessoas não poderiam trabalhar, porque supostamente subentende-se que Deus criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. Ele deixa para fazer a criação mais importante, creio eu, que foi o ser humano, no sexto dia. Aí tem muita gente dizendo: mas no sétimo ele descansou. Aí você para analisar comigo que Deus é um espírito. Sendo espírito, não dá a gravidade de ele descansar. Porque quando você se alimenta e você deita na cama para descansar, o que descansa é o seu corpo físico. A sua alma fica dizendo: Deus, cadê tu? Deus, cadê tu? Deus, cadê tu? Então a gente vai perceber que no Salmo 127, parágrafo de número 1, vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que eu quero aqui já te afirmar é que Deus não está descansando. Deus está te vendo, Deus está te observando, Deus
está te acompanhando. Mas quando Marcos vem falar do dia de sábado, temos que entender que antes desse dia aconteceu dias subsequentes, que foi dia antes desse, dias esse, que foi um dia de quarta-feira no calendário hebraico, aonde Cristo estava no Getsemane. Ele estava ali de cegar, e Jesus era o primeiro a chegar na ceia, mas naquele dia Jesus ele chega por último. O discípulo já está sentado naquela mesa que era feita no chão, mesa essa que era feita de couro de animal, dava para 9 pessoas, dava para 12 pessoas. Quanto mais pessoas tivesse, a mesa teria que ser maior. Mas naquele dia o pai só queria quem era íntimo, o pai só queria presente aqueles que tinham compromissos com ele. Então o pai não chega cedo, o pai chega tarde, e ele não chega sorrindo, ele chega com o rosto fechado. Os discípulos começam a olhar para ele e começam a se perguntar: o que aconteceu com o mestre? Ele está calado, não está falando nada. Diga para seu irmão, ele pode estar calado, mas ele não está com os olhos fechados. Glória, ele não está com os olhos fechados. O mestre não fala nada. De repente é quebrado aquele silêncio pelo partir do pão. Quando ele parte o pão, ele pega o vinho, começa a colocar no cálice, ele olha para todos que estão ali sentados e diz: entre vós tem um que vai me trair. Eles começam a se perguntar: será que sou eu? Será que sou eu? Jesus, lendo a mente deles, começa a dizer: aquele que vai me trair é aquele que come na mesa comigo, é aquele que mete a mão no prato comigo, é esse que vai me trair. Perceba comigo que depois daquele momento Judas se levanta, porque o acusador ele vai ter que se acusar, o acusador ele vai ter que se entregar. Se levantar uma calúnia com você, fica tranquila, porque ele vai confessar. Oh glória, ele vai ter que confessar. Naquele momento ele confessa, ele sai daquela mesa, o pai olha para ele, creio eu que muito triste, e diz: vai e faz o que tem que fazer logo. Jesus em seguida se levanta e diz: eu preciso descer, porque aquele que me trai, aquele que vai me trair, já está próximo. E vem homens montados a cavalo, vem homens com espada. Segundo o contexto histórico, tinha mais de 700 homens que vieram com porrete na mão só para pegar um homem. Naquele momento, Jesus sai sobre o Monte das Oliveiras. Sabe por quê? Quando você se sentir sozinha, quando você se sentir sozinho na terra, lembre-se que um monte vai estar te esperando, e Deus assentado sobre os montes para poder falar contigo. Quando Jesus sobe ali no Monte das Oliveiras, ele deixa os discípulos, a saber 11, ele deixa 8 cá embaixo, ele sobe com os 3 que era mais chegado, pega o Tiago e João, deixa João de um lado e deixa Pedro e Tiago no outro, e ele entra no Getsemane. Getsemane que é prensa de óleo, somente ele poderia ser imprensado. Sabe por que ele foi imprensado? Porque ele era o propósito. Para o propósito ter o resultado. Se pregar o evangelho, ele tinha que ser o propósito, ele tinha que passar na prensa, ele tinha que ser moído. Então, se você tem passando pelo grande propósito, fique tranquilo que grandes resultados verá sobre a sua vida. Quanto mais for maior o propósito, mas profeta, o propósito está doendo, profeta, o propósito está machucando, profeta, o propósito está fazendo chorar. Fica tranquila, quanto maior o propósito, maior vai ser o resultado de Deus na sua história. Meu Deus, Jesus aqui, ele compreende, mas Deus nos mostra que em hipótese nenhuma ele nos deixa sozinho. Somente Lucas vai frisar isso aqui, porque o momento que Jesus ele observa como um homem, ainda sabendo que ele também era Deus, mas como homem, ele consegue ver somente um palmo diante dos seus olhos, mas como Deus, ele poderia ver a eternidade. Ele viu o tapa no rosto, ele viu a cruz, ele viu o chicote, mas ainda assim ele não desistiu. Sabe o que o Pai quer te dizer com isso? Colocou a mão na obra, não para. Colocou a mão na obra, continua. Mas o profeta está doendo, o diabo está se levantando. Deixa ele se levantar. Ele se levanta em um dia e Deus faz ele sentar no outro.
coisa, que Jesus não levantou super-homens e nem Mulher Maravilha. Todo ser humano precisa ter medo, porque o dia que você perdeu o medo, você cai na presença do Senhor. Você não pode viver com medo, mas você precisa ter medo, que o medo vai colocar você na dimensão que você deve ficar, vai te mostrar que você não é assim de Deus, vai te mostrar que você é um ser humano igual a qualquer outro, fadado a todo tipo de problema dessa existência, ainda que você seja usado, usada de forma espetacular, mas o medo precisa viver dentro de você. É por isso que a Bíblia vai afirmar no livro dos Salmos, de número 34, parágrafo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e guarda. Sabe o que é temor? É respeito. Temor é medo. Se você perder o medo de Deus, você vai cair a qualquer momento. Mas se você viver na presença de Deus com medo, ainda que você caia, Ele te levanta. Glória a Deus. Permita te dizer que Jesus estava no Getsemane, agora Ele está olhando como homem. Ele olha como homem, Ele olha para o céu e diz: ó Pai, afasta de mim esse cálice. Quando você pega essa palavra e começa a fazer junção de palavra, sabe o que significa no grego? Tire da minha presença aquilo que me traz medo. Jesus está mostrando que Ele teve medo, mas Ele não parou. Levanta a mão por gentileza, pega no ombro do seu irmão que está do seu lado, diga: você pode ter medo, mas não pare. 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 Enquanto você está falando, o Pai está derramando a gente para você. Quando Jesus olha o cenário, é um cenário de terror. Porque se alguém te convida para algum lugar, você vai a algum lugar, e você por antecipação sabe o que vai acontecer, você não vai. Mas só que a gente não sabe, e a gente muitas vezes cai na situação porque a gente não sabe. Mas Jesus já sabia, porque Ele também, como Deus, Ele é onisciente. Ele é capacitado de saber de todas as coisas antes que aconteça. Quando Ele olha o cenário do que ia acontecer, Ele sai do Getsemane, olha para o céu e diz: ó Pai, afasta de mim esse cálice. E Lucas vai frisar que começa a cair grandes gotas dele de sangue. Só que também o anjo desce. Permita aqui te dizer que é o Pai dizendo para você: pode estar difícil, mas não vai passar sozinha. Glória, pode estar complicado, mas não vai passar sozinha. Me prova, pregador. Eu vou te provar. Está escrito no livro dos Salmos, capítulo de número 37, versículo de número 12. Também está escrito no livro de Salmo 40, que vai afirmar claramente que Deus vai se inclinar diante de ti e vai colocar os ouvidos dele nos seus lábios, para que você fale aquilo que você está necessitando. Mas no Salmo 23, 5, do número 5 é lindo, que Davi vai dizer: ainda pelo ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aí você vai perceber que não é o pastor que está com ele, não é sacerdote que está com ele, não é profeta que está com ele. Ele vai declarar dizendo: o Senhor está comigo. Oh glória! Sabe o que o Pai está dizendo? Você pode até estar passando por uma situação dessa, mas o Pai está dizendo: não vai passar sozinha, vai passar comigo, vai sair desse lugar, e depois que eu sair, eu vou preparar uma mesa para você na presença do Deus inimigo. Jesus, quando vê toda a situação, ele desce. Ele desce dizendo: aquele que me traz já vem. Perceba comigo que quando Jesus está descendo aqui, aqueles homens estão ali, e Pedro, de forma inconsciente, ele puxa a espada da sua cintura, ele corta a orelha direita de um homem chamado Malco. Homem esse que tinha um sonho, e para ser sacerdote não poderia ter nenhuma deficiência no seu corpo físico. Ele corta justamente a orelha direita. Quando você lê Levítico, você vai ver separando os filhos do primeiro sacerdote de Israel e Arão. Você vai ver
perceber que pingava um pouco de sangue na orelha direita, no dedo direito, no dedo do pé medinho direito, para depois ele se tornar. Só que ele tinha cortado o sonho de alguém, mas só que Jesus estava por perto. Sabe o que eu quero dizer? Enquanto Jesus estiver perto de você, ninguém vai conseguir cortar seu sonho. Mas você não vai entender, senão vai chegar na glória. Enquanto Jesus estiver perto de você, pode vir 11.000 demônios e um vai cair do lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Jesus desce. Interessante aqui que Jesus não manda ele jogar a espada fora. Qualquer pastor faria isso. Joga a espada fora, se converta. Jesus não. Jesus nos ensinou, dizendo para Pedro: coloca a sua espada na bainha. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: ó, você faz com sua espada o que você quiser, mas enquanto eu estiver comigo, deixa ela guardada. Glória, não está entendendo não? Você faz na sua vida o que você quiser, mas quando você estiver perto de Jesus, você vai ter que fazer aquilo que Ele quer. Sai dali, numa quarentena menos uma, e aqui eram 2 homens, com aproximadamente 1,90 m, pesando supostamente 128 a 130 quilos, com um chicote na mão chamado azorrague. E esse chicote tinha 12 tiras de carneiro, e na ponta das tiras tinha limalha de ferro e ossos de carneiro quebrado. Naquele momento ali, um dava 6 chicotadas, e segundo os historiadores, na primeira chicotada já tinha aberto mais de 20 cortes nas costas do Senhor. Quando eles batiam, aquele chicote abraçava o corpo e eles puxavam, rasgando as 7 peles do sinocromo do corpo de Cristo. Mas Cristo continuou calado. Por quê, profeta? Ele ficou calado para você dar glória. Ele ficou calado para você dar aleluia. Naquele momento ali, quando um cansava de bater, o outro agora começava a bater. Imagine que agora ele não suporta, porque se desse 40 chibatadas nele, automaticamente era determinado a morte. Por isso que é uma quarentena menos uma. Foram 39 para não decretar a morte. Aí pegaram o nosso Cristo, uma mulher que ela fez isso para tentar ajudar. Ela dá uma capa para ele, ensanguentado, os olhos vazados, enrola aquela capa sobre o corpo dele. Você já viu quando você toma um corte e você coloca um band-aid, do dia para o outro, quando você tira, imagine a dor. Enrolaram ele, agora vão pegar o nosso Cristo e vão fazer de bola de ping-pong, levar para Anás, levar para Caifás, levar para Pilatos, levar para Herodes, para tentar julgar ele. Mas ninguém achou aquilo que julgar, porque olhavam para ele e declaravam que ele era santo. Ele estava pagando, mas ele era santo. Ele estava sofrendo, mas ele era santo. Naquele momento leva ele de novo para Pôncio Pilatos. Então Pilatos ele pega e chama agora o teu servo e lava a sua mão. Sabe o que é lavar a mão aqui? Ele dizendo: eu não vou condenar este homem. Quem vai condenar este homem é aqueles que estavam seguindo ele. Então Caifás se introduz no meio desse povo e começa a pagar o povo. Para quê? Para que o povo levante calúnia sobre ele. Mas deixa eu te falar uma coisa: a calúnia ela só começa enquanto Deus não entra. Depois que Deus entra, a calúnia cai por terra. O Pai está mandando eu te dizer nesta noite, e você veio para ouvir isso: não largue ele por causa da calúnia, não largue ele por causa da fofoca. Ainda hoje ele está andando com providência, está calando a madura da está calando a boca dela. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você saiu e veio para esse culto aqui, ela olhou para você e disse: lá vai ela. Ela diz que é crente, passa uma prova terrível, paga um preço terrível, e lá vai ela, tentando debochar de você. Mas o Pai está mandando te dizer o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14: vós calareis e eu pelejarei. Glória. Papai está mandando te dizer, mulher, não dê satisfação a ela. Sou eu que vou pelejar, sou eu que vou pelejar.
processo levado ao traço, Pilatos coloca ele sentado e arranca a capa dele. Antes de você pregar o evangelho, eu estou te mostrando o processo. Aleluia! Porque você hoje é o resultado do processo. Talvez eu chegasse ali e pregasse para você ir pregar para a rua e não te mostrasse o processo. Porque eu vejo muita gente pegando o profeta Jonas e batendo inconscientemente, chamando ele de covarde, chamando ele de medroso. Porque Deus mandou ele para mim, ele foi para Tárcia. Olha para o seu irmão e diz para ele assim: não fala da vida de quem você não conhece. Não fala da vida de quem você não conhece. Diga, para falar qualquer coisa, é melhor você ficar calado, para Deus não te pegar. A irmã é medrosa, não quer ir para o hospital. O irmão é medroso, não quer descer a boca de tráfico. Aí Jonas era chamado de medroso. Eu quero ver se você também ia. Porque segundo a história, o Ninivita matava de forma truculenta. Ele decapitava as pessoas, colocava a língua para fora, prendia em madeira, as pessoas morriam asfixiadas, cortava os pescoços, colocava os olhos para fora. E segundo a história, o Ninivita mataram os pais de Jonas. Então quando Deus manda ele para lá, não foi porque ele é covarde, é porque ele precisava ser tratado por dentro primeiro. Oh, glória! Diga para você assim: Deus vai começar a te tratar por dentro primeiro. Deus vai começar a te tratar por dentro primeiro. Mas profeta, ela tem que me pedir perdão. Minha filha, você é luz. Deus vai ter que te tratar primeiro. Mas quem errou foi ela, profeta. Foi ela que postou, foi ela que disse: eu sei, mas você é a luz do mundo e o sal da terra. Deus vai te tratar para você mostrar para ela que quem tem Deus não precisa que ela venha. É você que vai, é você que vai. Recebe esse negócio hoje do que Deus fala. Deus pega o profeta e aquele povo fez isso com ele. Você quer que ele vá lá? E sabe o que Deus disse para ele? Pregue lá, que eu vou salvar quem matou seu pai e sua mãe. Pergunta para o seu irmão: você obedecia a Deus ou você também fugia? Oh, glória! Tem muita pessoa que vai dizer: não, eu obedecia. É porque você não passou. Só está doendo é onde o calo dói. Só sente dor é quem está sofrendo. É para chorar mesmo. Vai passar. Vai passar. Vai passar. O meu Deus vai dizer para ti hoje: eu vou olhar no rosto dele e vou dizer que você não é qualquer uma. Segura ela que ela não vai aguentar. Segura ela. Vai passar. Recebe agora aí, ó. Recebe 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 aí, ó. Isso aqui. Jesus agora é colocado sentado. Pega uma coroa e diz: eu estou pregando bem devagar, que ele conhece a gente não prega. Eu estou pregando bem devagar para você compreender, para você saber o preço do processo, para que você tivesse aqui como resultado hoje. Pegaram agora Jesus, colocaram sentado. E pegaram uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça. A saber, espinho da Índia. 17 centímetros por cravo, colocaram na cabeça de Cristo. E o soldado insânio pegou uma cana e bate na sua cabeça. E os cravos agora atravessam o cerebelo de Cristo, fura o consciente, o puro inconsciente. E Cristo continua calado, onde os espinhos entram pela parte lateral do ouvido e saem nos olhos.
Cristo continua calado. De repente o povo agora manda que saltasse, porque era a época da Páscoa, e era costume que nesta época saltasse alguém que era perigoso. Aí saltaram Barrabás, que era um assassino e era um ladrão político, e prenderam Cristo. Parece que eu vejo alguém dizendo: Cristo não vá preso não. E eu dizendo: eu preciso ir, porque eu sou o processo para que aconteça o resultado. Tem muita gente que não quer passar pelo processo. Chega outro dia, já quer estar viajando de avião para cima e para baixo. Eu quero fazer o ID. Sabe o que é o recado de Deus? Você pode até viajar, mas vai ter que passar pelo processo para que aconteça o resultado. Mas eu tenho um chamado, o que é que tem? Mas o profeta me disse: aconteceu na igreja, o que é que tem? Diga para seu irmão: quer ser vereador, quer ser levita, vai ter processos. Diga: vai ter processos. E vai chegar momento que você vai querer chutar o pau da barraca. Vai chegar momento que você vai jogar tudo para cima. Como Deus te chamou para dizer assim: ó, você joga tudo para cima, eu jogo tudo para baixo. Mas você vai passar pelo processo. Eu conheço pessoas, para a glória de Deus, que não canta um terço. Esta mulher aqui cantou. Não canta um terço, mas está subindo e descendo de um país para outro. Aí a gente pergunta: mas se ela não tem essa voz tão bonita? Eu sei, mas ela passou pelo processo. Glória. Diga para sua irmã assim: ó, o seu marido não é crente não? Diga: Deus vai salvar, mas você vai ter que passar pelo processo. O seu filho não é crente não? Deus vai salvar, mas você vai passar pelo processo. E quando você passa pelo processo, o Pai da glória, o Pai da fogo, o Pai da poder, mas você vai ter que passar pelo processo. Chega algumas bonitinhas hoje na igreja, se achando Gisele Bündchen, e diz: eu quero casar. Mas isso não tem problema. Eu estou cheio de profeta na minha igreja, porém quer passar pelo processo. O varão chega já com aquele olho: meu Deus, aquela é linda, o cabelo é longo, a cintura é fina, os pais dizem: eu quero. O pai está dizendo para você assim: eu te dou, mas antes vai ter que ter o processo. Antes vai ter que ter o processo. Jesus está no processo aqui. E Jesus no processo, ele está carregando uma cruz pesada. A cruz era feita 5 dias antes. Como não deu tempo, pegou a cruz de Barrabás, que era o homem zarrão, e colocou nas costas de Cristo. Cristo tinha aproximadamente 1,70 m. Ele não pesava mais de 65 quilos, porque ele era de pequena estatura por fora, mas por dentro ele é tão grande que o céu é o trono dele e a terra está por glória. Não, você não está entendendo, senão você vai na glória. Tem gente que está olhando para você, eles vão passar por cima de você. Aí você vai dizer para ele: cuidado, porque meu Deus é grande. Cuidado, porque meu Deus é grande. Ele não carregou a cruz inteira, que a cruz inteira pesava quase 200 quilos. Ele carrega o partículo da cruz. E quando ele está seguindo na via dolorosa, ele começa a olhar para pessoas que ele multiplicou pães, multiplicou peixe, que ele curou, e na verdade ninguém poderia fazer nada. Sabe por quê? Porque aquele era o processo dele. Olha para o seu irmão e diz assim: ó, ninguém vai fazer nada, porque esse é o seu processo. Diga: ninguém vai poder te ajudar, porque esse é o seu processo. Olhe por mim, pastor. Olhe por mim, mulher de Deus. Eu vou adiantar. Porque esse é o processo de Deus na sua vida.
Isso é o que Deus está fazendo para transformar a sua história. Ou você acha que Deus, Ele vai formar filho de papai e filho de mamãe que fura o pé e diz, não me pega não, minha filha. Deus vai colocar em você, não é a pele de tomate não, é couro de jacaré. Está batendo, mas você está de pé. Está te humilhando, mas você está de pé. Está falando mal de você, mas você está de pé. Depois está carregando para ti. E segundo as entrelinhas da história, por interesse o patíbulo cai. Mas Jesus não cai. Jesus agacha e o patíbulo cai. Os romanos, para tentar humilhar Jesus, olhou para todas aquelas pessoas e pegou um homem chamado Cireno Cirineu, que não era seu nome, mas era sua etnia. Porque ele era de Cirena, de uma da cidade de Cirene. Ele era um homem de epiderme escura. Então esse homem foi ajudar Jesus a colocar o patíbulo nas costas. Sabe o que eu aprendi com isso? Quando não tiver ninguém de perto para te ajudar, o Pai vai mandar alguém de longe. Não, você não está entendendo. Você está dizendo, o Pai está dizendo, você não chora sozinha, você não paga preço sozinho. Eu vou mandar alguém de longe para te ajudar. Jesus passa na vida dolorosa. Chega no banco. Quando ele chega aqui, era um dia de sexta-feira, por volta de 9 horas da manhã. E agora é colocado na cruz. Quando ele vai ser colocado na cruz, eles pegam um prego de 18 centímetros e furam uma das mãos. Como aquela cruz não era para ele, a cruz era muito grande, então eles arrastam o corpo de Cristo. E salmista vai dizer que quase que o seu corpo foi desfigurado. Arrastando o corpo de Cristo, ele prende agora a outra mão. E eu quero que você entenda que ele vai prender os pés de Cristo agora. Ele prende um pé, depois ele bate o prego em cima do outro pé. E Jesus continuou calado. Você faça qualquer coisinha, vou largar Jesus. Aí eu te pergunto, o que foi que Jesus te fez? Ninguém larga emprego, ninguém larga marido, que faz tanta coisa que não deve, mas Jesus quer largar. Mas Jesus quer largar. A pergunta que eu te faço é essa: quando foi que Jesus te traiu? Meu Deus! Meu Deus! É forte. A cruz era levantada. O buraco de 8 metros. E eles não colocam devagarzinho. Eles largam a cruz. E o corpo de Jesus vai para frente. Muita gente acha e pensa que o prego de Jesus foi na palma da mão. Não. O prego de Jesus foi aqui, ó. No antebraço. Quando largaram a cruz, o corpo dele foi para frente. E ele se segura. Então o prego sai lascando daqui até aqui. Por que, profeta? Porque Jesus estava no processo para poder vir um resultado. E ele faz força e volta para a cruz. Porque o Pai não recebe sacrifício de carne sufocada. E agora ele vai fazer as suas orações finais. Ele olha para todo o povo e diz: Teltelestai, está consumado. Eu esgotei as profecias, eu venci, eu cheguei até o processo que eu tinha que passar. Depois ele olha para aquele povo de novo e ele vai fazer uma das suas orações finais, olhando para o céu e diz: Pai, recebe o meu espírito. E ele morre naquela cruz. O processo dele chegou até o fim. Os espectadores que olhavam para ele começavam a dizer: eu preciso ser igual a ele, eu preciso seguir a ele, eu preciso cantar para ele, eu preciso pregar para ele.
preciso adorar para Ele. Segunda-feira, alguém. E aparecem dois homens importantes, que é José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia é um homem muito rico, fazia parte do Sinédrio. E aqui Nicodemos era o maior pregador da Palestina, o homem da santidade. Pilatos entrega o corpo de Jesus enrolado agora em lençol e colocam lá Jesus. E acontece esse sepultamento no sábado. Mas o texto que ora nós lemos, vem Maria Madalena e Salomé de manhã, e ela passa aqui no mercado da época e compra azeite. Comecei a analisar: que azeite? Se Cristo já está morto. Mas Jesus lembra que você não pode ir na presença dele vazia. Você não pode estar na presença vazia. É por isso que o Pai te trouxe outras assim. Quando você está aqui, eu estou derramando azeite. Enquanto você está aqui, eu estou derramando azeite. Essa enfermidade não vai ter lugar, porque o azeite do Pai está descendo agora. Recebe agora. Recebe. As mulheres vêm com azeite. Sabe qual é a conversa dela? Quem vai remover essa grande pedra? A pedra se reúne, não conversa sobre as coisas da terra, conversa sobre as coisas do céu. Glória, você não está entendendo. Se alguém bater na sua porta para falar quem caiu, quem pegou, bate a porta na cara. Esse negócio, essa coisa não sai. Enquanto ela conversava sobre as coisas do céu, a Bíblia diz que o Pai manda um anjo. Perceba. Quando você conversa sobre as coisas do céu, você atrai as coisas do céu para a igreja. Você não está entendendo. O Pai naquele momento mandou um ser angelical. E a Bíblia diz que aconteceu um terremoto. O que é isso, profeta? Toda vez que você se reúne para falar do céu, acontece terremoto. Acontece terremoto. Acontece terremoto. Acontece terremoto. A pedra se revolta. E elas entram. Só que a Bíblia diz que tinha um sino na porta. E elas não souberam discernir quem era. E elas chegam em cima daquele esquife da pedra. E ela observa que Jesus não está ali. E sabe qual é o questionamento dela? Ele apanhou. Ele sofreu. Foi humilhado. Ainda levaram o corpo dele. Aquele varão de branco olha para elas e diz: por que procurais entre os mortos aquele que eu sou? Não, você não está entendendo. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Estevão está sendo apedrejado, mas ele olha para o céu e diz: eis que vejo o Senhor e teu filho assentado à sua direita. Cristo é Senhor, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Para encerrar aqui, não dá nem para começar a pregar, mas para encerrar aqui, quando essas mulheres ouvem isso, elas vão contar, porque tem pessoas que são portadoras de notícias ruins. Elas ficam no Zap, ficam no Face, procurando a mal notícia para poder passar. Aí o papai veio para dizer: vou quebrar esse negócio, vou te fazer portadora de boa notícia. Elas vão avisar os discípulos. Mas quem fica lá é Madalena. Ela vê uma zoadinha atrás do Augusto. Ela chega a dizer que era o jardineiro. Jesus sai. Mas ela não conhece ele,
porque ele estava com o corpo glorificado. Ela tenta abraçar ele, e ele diz: não me toque, porque ainda não atendi ao Pai. Mas quando Jesus saía de junto dela, ela chorava. Jesus voltava, ela calava, subentendendo que lágrimas atraem a presença do Pai para você. Oh glória! Já tem gente aqui chorando que está entendendo. O Pai está dizendo: deixa quem quiser falar, que você só anda chorando, você não chora para quem está na terra. É forte. Meu Deus. Tiago e João vem. Pedro, ele entra dentro do sepulcro. Ele também não vê Jesus, mas ele se lembra de uma coisa. Dentro da cultura judaica, quando os judeus adentram um restaurante, que ele come e paga, ele sempre tem um lenço do lado direito. E se ele gostar do alimento, ele dobra o lenço e coloca do lado do prato, afirmando que gostou, que vai voltar. Quando Pedro entra, Pedro vê o lençol em cima da pedra arrumado, mas o que estava na cabeça do mestre, ele viu dobrado. Ele sai correndo dizendo: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Sinta a presença dele, que ele vai voltar. Jesus agora vai dar uma ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu quero encerrar te dizendo? Você está preparado para amanhã? Está preparado para sofrer? Está preparado para você entregar e te largar de madrugada dentro de uma estação para você ir para casa? Está preparado para as pessoas, quando você chegar em um estádio, em uma cidade, mandar você dormir no chão, em casa de ferramenta, em um lugar cheio de poeira? Você está preparado? Se você não está preparado para isso, vou te dar um conselho: fique onde você está. E se você pensa que ser pregador, ser cantora de Deus, é você estar postando maravilhas, você está enganado. Está na Bíblia. Tá. Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo. E o anjo aqui, ele vinha com fogo e vinha com provisão. Quem é que não quer um ministério com fogo? Quem é que não quer um ministério próspero? Quem é que não quer um ministério que tem um anjo com a coluna? Todo mundo quer. Mas sabe o que Moisés disse? Deus, se o Senhor não vier, risque o meu nome do livro da vida. Sabe o que ele está dizendo? Respeita os teus anjos, respeita a tua provisão, respeita o teu fogo, mas comigo só a tua glória, comigo só a tua glória, comigo só a tua glória. O Pai está mandando te dizer: você não tem dinheiro, mas tem glória, você está bonita, mas tem glória. Fica de pé, por favor. Hoje vamos orar. Levante a mão só os crentes. Eu vou provar que isso não é verdade. Abaixa a mão os crentes. Tem algum amigo que possa tirar esse negócio daqui, por favor? O processo aconteceu, minha resposta. Nós damos a resposta. Levante a mão só aquele que ainda não serve a Jesus. Que não serve ainda. Levante a mão. 2, 4. Vocês que ainda não servem, entende e compreende que não pode mais viver sem Ele.
e deseja aceitar, eu queria que você viesse à frente. Quem quer entregar sua vida para Jesus? Quem aceita? Quer entregar sua vida para Jesus? Então vem. A senhora é o processo, ele vai ser o resultado. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Vou te falar uma coisa. Abra aqui, por favor. Você tem a característica, você, do país. Uma mulher esbelta, com boa aparência, bem maquiada. Só que isso tudo é um revestimento que você tem por fora. Mas o meu Deus está dizendo assim, ó, naquele quarto, as lágrimas que descem, borra toda essa maquiagem. É duro a gente ser trocado. É duro alguém nos deixar para trás. Mas o Pai está dizendo, venha hoje, que o seu processo já começou. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Se entregar, levanta a sua mão. Só ele, vem, entrega a mão. Você me convida, eu vou teologizar, eu vou filosofar. Glória a Deus, temos bala um cano para isso, mas hoje eu quis ser profeta. E ser profeta nós entendemos que é um processo. E o processo vem de ser um resultado. Essa semana eu ia pregar em um congresso. Agendou na segunda para eu pregar na terça. Eu acordei passando mal, vomitando, tonto, tive que ir para o médico. Então eu disse, esse é o processo para depois vir o resultado. Cadê você que ainda quer entregar? Vocês querem entregar sua vida para Jesus? Você quer? Porque Deus está falando comigo aqui assim. Você disse isso para ele. Deus, eu quero ser pregador. Porque eu gostei de desejo. Deus vai dizer, a primeira coisa que eu vou fazer na sua vida é tirar você do meio de pessoas que você não deve estar. Eu vi um anjo descendo e quebrando um prato de altar, onde tinha oferendas. Porque o diabo diz o Senhor para mim que ele quer te colocar como altar. Mas Deus disse, eu cheguei primeiro e quero fazer você profeta. Quer aceitar o que Deus tem para você? Vem para frente. É fácil pular. Nível puro, nível estranha, é terra. O meu negócio é pezinha na coroa. A estrela Jesus aprendeu isso aonde? As estrelas é formado de gases nobres ou outros. Jesus não é estrela. Jesus é o Cristo. Fizeram uma conta branca e uma conta verde. Iemanjá e Oxalá. Colocaram dentro de um jarro com água de abor. Sabe para quê? Para daqui a alguns dias você herdar aquele lugar. Só que Jesus está me dizendo aqui, ó, tem uma mulher que está de joelhos chorando, dizendo, quebra, 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 quebra. Eu vou deixar o meu Deus na igreja lá. Ela quebra, quebra, cima ele, vai, cima ele está quebrado.
É isso mesmo, o negócio aqui é sério. Deixa eu lutar. Deixa Deus trabalhar. Quer ver? Ô, glória! Ô, glória! Deixa eu lutar. Deixa eu lutar. Deus vai colocar tudo para fora hoje. Comer enganada, mas a Bíblia diz: se comer alguma coisa mortífera, nada te fará mal. Coloca para fora agora. Agora. A minha Bíblia diz que pode pegar um crime e colocar ele embaixo hoje. Eles vão fazer festa a noite toda, mas o céu vai continuar em silêncio. Glória a Deus! Eles podem fazer festa de uma semana, um mês, trazer toda a comunidade da Vasco da Gama, de todos os bairros da cidade do Salvador, mas o céu continuará em silêncio. Observe que aqui não tem uma quantidade de pessoas para poder suprir uma cidade. Que uma cidade, segundo o IBGE, tem que ter no mínimo 3.000 pessoas. Então aqui não tem suficientes pessoas para poder suprir uma cidade. Mas eu quero te dizer uma coisa: se com uma alma o céu tem festa, imagine um quarto. Meu Deus! Você está entendendo? Você está em casa! O céu está em casa! O problema é o meio que você vive. Porque até que você vive, mas a ostentação do mundo é convidativa. Eu sei o que é isso. Eu vi no tráfico, eu usava Rolex, 50 mil reais, relógio de ouro, eu tinha corrente de ouro, anel de ouro, andava da cabeça aos pés, com quilabombe, um ciclone. Aí um dia Jesus me pegou e jogou dentro da furtos e roubos. Eu apanhei pior do que bandeiro no samba. Sabe quem foi me visitar de manhã? Antes que eu descesse para dentro de Brito? A minha mãe. A minha mãe dobrou o joelho de manhã antes de sair. Orei ao céu. O Pai disse: vai lá hoje, porque eu assino uma Vescope hoje. E dou vitória para ele hoje. Quando minha mãe chegou lá, um policial me deu um tapa no rosto. Eu disse: essa vida, rapaz, Jesus tem um negócio para você. E hoje eu tenho 15 anos pregando o Evangelho. Viajando todo o Brasil pregando o Evangelho. E sabe o que Deus manda te dizer? Eu quero isso para você, mas a história é sua. Quer Jesus? Eu vou te amar. Meu Deus! Eu vou te amar. Até para receber carinha ligada, né, irmã? Eu não sei o que eu estou dizendo. Deus vai dizer assim: ó, conte os dias. Aquele negócio que você conversou comigo, disse o Senhor, ainda ontem. Eu começo a agir agora. Segura ela que ela não vai aguentar. Segura ela aí, ó. 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 Recebe, mulher! Até para receber a irmã está vindo. Levante a mão só os crentes. Abaixa a mão os crentes. Para encerrar aqui, comigo tem que ser o que está escrito, tá? Não sou nada contra quem fala fora, mas eu falo o que está dentro. Porque se Deus falando com o que está dentro, a gente tem dificuldade de entender, imagine se ele falar fora da Bíblia. 51
11, 12 e 13 dos Salmos. Davi vai dizer: Senhor, esconda o teu rosto diante de mim. No 12 ele fala: me dá graça da sua salvação, para que eu pregue para os incrédulos e eles se convertam a ti. Logo Davi está dizendo uma coisa: Senhor, eu quero graça. O que é graça? Favor imerecido. A salvação é pela graça. Não é pelo que você faz, é pela graça. Então Davi está confirmando para Deus uma coisa: eu estou dentro da sua igreja, mas eu estou sem a sua em outras palavras, eu estou na igreja afastado da sua presença. Meu Deus, aleluia. É a Bíblia que está dizendo. Aleluia. Então todos nós aqui pecamos, do púlpito até a portaria, todos pecaram. Pecamos por falar, pensamentos, ações, gestos, desejos, prazeres e até sonhos. Verdade, papai. Meu Deus, tu és lindo. Aleluia. 3 de Apocalipse, parte B do verso. Guardai que ouviste e recebeste, senão eu virei sobre ti como ladrão, e ninguém sabe nem o dia nem a hora que eu vou sobre a sua vida. Eu li aqui na frente: você crente, que se Jesus voltasse agora, você tem certeza que hoje você não subiria. E você está aqui. Aqui tem no mínimo 30 pessoas. Não se esconda. Venha. Eu quero encerrar. Eu quero você desse lado aqui, ó. Você vem pra cá, meu lado. Você aqui, ó. Mulher Maravilha, Jesus vai quebrar os seus braçais. Super-Homem, Jesus é a criptonita. Vem pra frente aqui, ó. Pra gente orar. Se Jesus voltasse hoje, você sabia? E tem no mínimo 5 obreiras desse ministério que está aqui hoje. É crente, é. Mas a concepção, que se Jesus voltasse hoje, pelo ato que aconteceu essa semana, ela entende que não subiria. E está aqui. Só que falta coragem. Cadê você que eu quero orar? Vem pra frente. É rápido. É rápido. Vem. Fica aqui no seu filho, de minha rua. Fica aqui. Olha aí, tem muita gente. Aqui, fica aqui. A mesa da terra, o que é que tem? Eu falo língua, o que é que tem? Eu pergunto, o que é que tem? Quem disse que essas coisas me capacitam a entrar no céu? Quem te falou? Aprendeu isso em tua faculdade teológica? Te capacita a entrar no céu é a certeza. Se o céu rasga agora, você sobe. Vem pra cá, por favor. Cadê você? A senhora também? Vem pra cá. Vem pra cá. Irmão, não posso demorar, que o horário já foi 8h30. Sinceridade, eu tenho que introduzir uma mensagem aqui. Não consegui pregar como eu desejaria e foi bom por isso. Porque se eu pregasse como eu queria, não tinha alma. Como eu preguei como Deus quer, tem alma. Ô, glória. Cadê? Vem pra frente, irmão. Você quer que eu pegue no seu braço aí, irmão, para você vir? Porque você está aí, você não acredita. Você pode enganar todo mundo, mas não engane você mesma. É vergonhoso, é. Jesus voltar e você ficar. Se a gente apontar, você não era dentro daquela igreja. Ah, você não foi. Vergonhoso vai ser aí. Você está tendo uma oportunidade. Então, se eu fosse você, eu vinha. Só tem vocês. Vem as mãos, por favor. Amém? Se fosse você, irmã. Tem uma que está querendo tão ouvir, mas dizer assim, ó, se olho está fogo, eu vou. Sabe o que a Bíblia diz? Vai ter 2 deitados. Vai subir um e vai ficar um. Vai ficar 2 no campo. Vai subir um e vai ficar um. E Deus está dando a oportunidade para você hoje. Mas você não quer. Deixa eu dizer a verdade. Tem varão com a camisa do vídeo da mesma forma. Mas você não tem coragem. Você tem coragem de repreender as pessoas que é mais fraco.
Deus me trouxe hoje para dizer para você, você está aqui, mas se Jesus colocasse hoje, você sabe que hoje você não subiria. Mas não libertar hoje para subir, mas se fosse você, eu vinha. Você não tem coragem? Eu pensei que você era profeta, mas como existe profeta e profeta, porque a minha monografia do meu TCC foi profeta e profecias. Eu defendi essa tese na faculdade. E o profeta é profeta porque profetiza. Ele não profetiza porque é profeta. Ele já nasceu chamado por Deus para fazer isso. Mas estava pensando que é vir? Que você profetiza porque é profeta. E o profeta que é profeta, ele já profetiza porque é profeta. Eu estou falando que Deus está testificando aqui na terra. Bota a mão no coração da senhora, mulher. As duas mãos. Nós, escute isso aqui, ó. Somos tricotomistas: corpo, alma e espírito. O corpo é a casa. A alma é onde está codificado as emoções, prazeres e desejos. O espírito é de Deus. O problema não está no seu corpo. O problema não está no seu espírito. O problema está na sua alma. E Deus diz assim para você hoje: procura a sua alma hoje. Segura ela, procura a sua alma hoje. Procura a sua alma hoje. Receba uma cura na alma agora. Agora, agora, agora. Não tem mais ninguém para vir, não? Não tem mais ninguém para vir, não? Não tem mais ninguém que entende isso, não? Ainda tem gente aí. Vem? Isso é bom. A minha função é pregar. E a do Espírito Santo é convencer o homem e a mulher de ele pecar de juízo. Eu não faço a função dele e nem ele faz a minha. Cadê ele para frente? Pode vir, dá a mão aqui, ó. Dá mão. Dá mão. É isso mesmo. Vergonha é não conseguir ouvir o som da última trombeta. E vou te dizer mais. Não se assuste. Vão ser milhares de pastores que vão ser lançados no inferno. Milhares de pregadores que vão ser lançados no inferno. Milhares de cantoras que vão ser lançados no inferno. O que eu prego salva quem ouve, mas muitas vezes não salva quem prega. Puxa na casa, puxa na casa, puxa na casa. Deixa. O Senhor está cansado. Dá mão, por favor, dá mão. Dá mão, senhora, dá mão, querida. Irmão, eu preciso entregar o microfone. Eu só prego a Bíblia. Esse negócio de profecia ser Bíblia, revelação ser Bíblia, pode fazer, para mim não dá. Eu vim de uma escola de profetas e aprendi com princípios, e Deus não quer dar princípios. Eu creio tudo na Bíblia, como a Bíblia, mas sem a Bíblia eu não creio em nada. Vale a pena. Suporte. Lute mais um pouco. Eu olhei para a senhora agora e vi como se uma parede estivesse nas suas costas, querendo te colocar no chão. Mas o Senhor está dizendo: eu te sustento com a modéstia da tua justiça. Tu não vai parar. A senhora está sendo luto do seu lar.
um porta-voz de Deus. Eu vi a senhora pregando muito em uma casa e as pessoas viraram o rosto como se dissesse: Deus é na vida dela nada. E Deus está mandando a Deus dizer: continue pregando. Não é você que convence, é o meu Espírito. Você só é a voz. Churela, churela, churela. Você só é a voz. Tem aqui uma, tem aqui duas. Eu quero que vocês vontem comigo. 2, 3, 4, 5, 6. Cruza os braços assim. Olhe para seu irmão e pergunte a ele: cadê a sua? Deus quer saber cadê a sua. Me ajuda, Senhor. Quer um público? Vai na marcenaria, manda fazer e coloca ali na sua casa. Quer um microfone? Tem muita joga vendendo. Mas Deus quer saber cadê a sua. O que é que você está fazendo para a obra de Deus? O que é que você está fazendo para a obra acontecer? Enquanto eu estou pregando aqui, tem pessoas no tráfico agora sendo fuziladas, dizendo que eu vi aquela irmã, ela não sabe falar, mas Deus usa ela, não sabe louvar, mas o Espírito Santo de Deus está na vida dela. Cadê a sua? Eu vou orar por essas pessoas aqui, vou passar o microfone, e o apóstolo vai fazer orar por essas pessoas, tá? Eu queria que vocês fizessem as suas mãos, por favor. Dessas mulheres aqui. E as obreiras que entenderam que não precisa vir, faça ao redor dessas mulheres aqui um muro. Sabe o que é um muro? Proteção. A gente precisa de alguém para nos proteger. Verdade, Jesus. Você não está olhando o que está nas suas costas, mas se alguém tiver aí, tá. Senhor, meu Deus e Pai, tem pessoas que não vai aguentar e vai cair. Isso é normal. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, que está sentado no trono de glória. Aqui estão as tuas filhas, bem vestidas, bem adornadas, com a camisa propaganda pelo Evangelho. Só que o íntimo delas não pertence a homens, pertence a Ti. Aleluia. Porque é o Senhor que sonda, o Senhor que conhece. Julgar ela pelo que está por fora é não compreender o que está por dentro. Aleluia, Deus. Mas como profeta para esse século presente, estou pregando aqui hoje, meu corpo está todo arrepiado, Pai. Os meus olhos estão lacranejando, porque eu entendo qual foi o seu propósito no dia de hoje. Amanhã estamos pregando em outro evento, meu Deus. Mas eu queria aqui, meu Pai. Foi a oração que eu te fiz na madrugada. Foi a oração que eu te fiz hoje à tarde. Foi para que o Senhor resgatasse almas. E assim o Senhor ouviu com misericórdia. O Senhor fez isso. Mas essas mulheres que estão aqui, por um problema particular, pessoal, elas deixaram um segundo sequer a distância de acreditar no arrebatamento da igreja. Mas eu vou como profeta hoje. Eu vou transferir para ela a unção que está na minha vida. Porque a unção não pode ser repartida, porque a unção é pão, mas ela pode ser transferida. Meu Deus, eu vou contar 3. O Senhor vai fazer como o Senhor quiser. Em nome de Jesus eu conto 1. Em nome de Jesus eu conto 2. Em nome de Jesus eu conto 2 e meio. Em nome de Jesus eu conto 3. Receba a certeza lá de novo. Recebe, 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 recebe.
senhora de óculos. Levanta as suas mãos. Deus vai salvar lá. A arma que Deus te deu é maior do que a arma daquele rádio. A sua arma que Deus colocou na sua mão era tudo poder de matar a carne e lançá-la no inferno. Eles não querem te dar ouvido, mas Deus me autoriza a te dizer: segura ela que ela não vai andar. Continua pegando, continua pegando, continua pegando. Você já aceitou Jesus? Você não entendeu ainda. Você já aceitou Jesus? Ou você acha que Jesus é ser enganado? Ou você acha que você pode travestir uma coisa dentro da igreja e lá fora você fazer outra? Jesus está mandando eu te dizer, e eu não tenho medo de dizer, porque eu não sou produto. Produtos são cobram tanto, que são produto da igreja. Eu sou profeta. Eu quero ser produto. Quem manda na minha boca é Deus. Minha boca é Deus. Quem manda na minha Pai. O Pai está dizendo: muda, porque senão vai passar por outra decepção. Como já passou. Me dá o microfone novo. Ô meu filho, microfone novo. Cadê? Rápido. Se agora, bora. Se agora. Vamos falar a verdade. Verdade. Glória a Deus. Cadê? Bora. Eu não devo ser pastor de igreja não, porque senão eu ia tirar a sala do microfone, viu? Eu sou sanguíneo. Deus está dizendo: para hoje. Muda hoje. Viu? Porque o diabo queria você como aquela mulher, a Jezabel, rebolando com a gíria. O Pai disse: o meu espírito é para andar rebolando não, é para andar pulando na minha presença. Aí Deus disse: Deus, faz chuvar para você, deixa de jogar o homem e começa a jogar a profecia. Vai ler a Bíblia, rapaz, vai ler a Bíblia, rapaz. Vai ler a Bíblia. O profeta peca, o profeta falha, mas a profecia de quem vem, o diabo olha para eles, ele é santo, santo, santo. Sabe o que é isso aí? É porque a pessoa quer dar no resultado. Deus está dizendo: ainda está no processo. Bota a mão no coração da mulher que acredita. Glória a Deus. Deus traz de volta a mente e o consciente dela agora, em nome de Jesus. Eu vou botar tudo que o Senhor vai trazer, Pai. 1, 2, 3. Pega no braço dela e puxa ela, por favor. Eu vou reformular a pergunta. Eu acho que eu não fiz a pergunta direito. Eu vou reformular. Me perdoe. Você quer aceitar Jesus? De verdade? Não. O processo por você foi feito lá na cruz. Você já é o resultado. Agora o resultado que é você. Quer seguir aí? Vai para lá para frente. Vamos orar pela sua vida. Se você vai pegar. Deus, alguém que falou assim: não, não, embora, varão. Eu vou orar para Deus me trazer aqui hoje nas vidas. Quem quer Jesus me traga, dá um glória para Deus. Quem não quer, a porta da rua é sementinha. Vou contar de novo, tá? Para poder passar o microfone.
Vocês comigo? Hã? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usa os braços, olha para o seu irmão e pergunta: cadê a sua?